Okay, we are back. We are going to read chapter 16. It's titled Clothes. Então, este é uma série de vídeos lendo esses capítulos do livro English by the Nature Method. Roupas, clothes. When George and John had come back from the lake, George went home to his parents' house. Então, quando George e John tinham voltado, né, had come back from the lake, do lago, George went home to his parents' house. George foi para casa, né, para a casa, went home to his parents' house. Então, house é mais o objeto, né, a casa, e home é mais o lar, né? I come home, I go home, eu vou para o meu lar, né? E quando há um certo distanciamento, quando eu vou falar da casa de outro, né? Eu vou usar house. Essa é a diferença que a gente tem no português de casa e lar, né? Aqui no português não é tão claro quanto está no inglês. Então, eu vou para a minha casa, I go home, I come home, né? E eu vou... e aí, quando casa, é a mesma casa, mas quando casa está ou usada como um objeto mesmo, um distanciamento, e quando a casa de outro, aí eu vou usar house. Então, as duas coincidem, mas são abordagens diferentes do mesmo objeto. Tá? Então, home é o lar, o meu lar, né? E house é casa, o objeto, o distanciamento. Mesmo quando ambas coincidem, né? Quando ambos os sentidos coincidem. Então, George went home, voltou para o lar, vamos chamar assim, to his parents' house, para a casa dos seus pais. Where have you been, George? His mother asked. Father is at home today. He'll go with us to town to get some new clothes for you. If you had not come home now, we should have gone without you. Então, aqui é um tipo de não de verbo tense, de conditional, sorry, de condicional, né? Se você não tivesse vindo para casa agora, nós deveríamos ter ido sem você, né? We should have gone, nós deveríamos ter ido sem você. Go and put on another hat and coat. Take off your old boots, quer dizer, retire, né? Tire suas botas velhas. And put on the new pair of shoes you got for Christmas. Que você ganhou, né, de Natal. You got for Christmas. Você ganhou de Natal. Ou no Natal. When George was ready to go, ou seja, when he had put on his other clothes, his father said, Are you ready now? Then we can go. Então, we can go. Oh, but I'm not ready yet, his mother said from the first floor. A partir do primeiro andar. Where are my gloves? Gloves, luvas. I cannot find them. Have you seen my gloves, George? It's too cold to go without them. My fingers will be cold, Mr. Green. Oh, women can never find their things. Have you not found them yet? Se ainda não as encontrou, tem você ainda não as encontrado? Né? The present perfect. E o yet dá essa ideia de ainda. Né? Você ainda não os encontrou, mas o yet vai lá no final da frase. George, please go and find them. George went to see if he could find them. And there they were. E elas estavam lá. On the table in the hall. Sobre. On the table in the hall. Here they are. Então é uma expressão. Here they are. Em vez de dizer they are here você vai numa afirmação, né? Elas estão aqui. Mas aqui é here they are.
Aqui elas estão, né? Então eles invertem. Here they are, mother. I found them. They were on the little table in the hall. That's fine. Then I'm ready. I have my gloves, my bag, my handkerchief. Yes, I'm ready to go now. I have all my things with me, Mr. Green. It's time you came now. It will be very late before we get to town. Vai ser muito tarde. It will be very late before we get to town. Até, aqui, esse before você pode traduzir como até, né? It will be very late before we get to town. Até ou antes, né, de chegarmos à cidade, mas aqui no sentido de até, né? Vai ser muito late, vai ser muito tarde até chegarmos à cidade. First, George came home late. We waited 40 minutes for him. Então, primeiro, o George chegou tarde. We waited 40 minutes for him. Nós aguardamos 40 minutos por ele. And now, nós esperamos, né? Melhor. And now, we have had to wait. Nós temos tido que aguardar, nós tivemos que aguardar a quarter of an hour for you. 15 minutos por você. Will this family never learn to be ready in time? Will this family never learn to be ready in time? Essa família nunca vai aprender a estar pronto a tempo, in time, a tempo, in time, a tempo, ok? Chegar a tempo, né? Na hora, um pouquinho antes, in time, a tempo. At last, they could go. At last, finally, finalmente, por fim, they could go. Eles puderam ir. It was so late, estava tão tarde, that they did not have time to walk to town, de andar até a cidade. So they had to take a tram, que é isso aqui. The tram took them to a shop where George could get his new clothes. The tram took them to a shop, levou eles to take, someone a levar. Então, no passado, to took them to a shop, para uma loja, where George could get his new clothes. Poderia pegar, comprar, adquirir, né? Todos os sentidos de get aí. His new clothes. They went into the shop, eles entraram na loja, and a man came and asked them what they wanted. I want to look at some clothes for my son, please, said Mr. Green. What color, sir? What color do you want, George? Oh, I like brown best. I like something best. Eu prefiro. Eu gosto mais, né? Gosto bastante de marrom. I like brown best. My hair is brown and my eyes are brown too. Do you like brown too, mother? Mrs. Green is a dark-eyed and a dark-haired little woman. Então, dark-eyed quer dizer de olhos escuros, tá? Dark-eyed. Então, o eye, ele se torna quase que um adjetivo, né? Por isso que ele tem um ed aqui. Tem adjetivos, muitos adjetivos que terminam em ed, né? Então, ele tem um tom aqui de adjetivo, olho, né? Acaba se tornando um adjetivo. Mas quer dizer que tem olhos escuros. No mesmo aqui, cabelos escuros, né? And she likes brown very much, bastante. Well, let me see them. You must have a pair of trousers, calças. No, two pairs. One pair of long trousers and one pair of trousers to play in. You must also have a waistcoat, que é isto aqui, and a coat. Do you like this suit of clothes, George? Este
par de roupas, né? Não propriamente par, mas esse conjunto, né, de roupas. Yes, but I like that suit better. Eu prefiro mais. I like better, not I like best. I like best é o máximo, né? Superlativo. I like better. Eu prefiro mais, gosto mais daquele terno, né? I like that, ou conjunto, né? Porque está se referindo ao conjunto de roupas, né? That suit better. Which do you like best? Qual que você prefere mais? Mãe, mother. I like the dark brown one best. I like the dark brown one best. O escuro e marrom, o conjunto escuro e marrom, melhor de todos. Eu prefiro, eu achei esse o melhor de todos, né? Eu gosto mais deste. Do you want that suit then, my boy? Você quer esse conjunto, então? Yes, I should like to have the dark brown one, please. I should like, quer dizer, eu deveria gostar de ter. No português, traduzir literalmente não vai fazer sentido, né? Quer dizer, eu prefiro ter ou aquele, né, marrom escuro. One aqui substitui suit, né? I like the dark brown one best. Então, one, ele não é um numeral aqui, mas ele é um pronome, né? Ele está no lugar de um outro nome. Então, para não repetir suit toda hora, usa-se one, né? How much does it cost? Quanto custa? It's very it's very dear, sir, but it is also a very good suit. It's the best we have. It costs £6. Pounds é como você lê este sinal aqui, euros, né? With 2 pairs of trousers. £5 only, £5 with only one pair. No. That's too much money, Henry, for a suit of clothes for a boy, is it not? Então, isso é muito, muito dinheiro para um conjunto de roupas para um garoto, não é? Is it not? Então, suit of clothes é esse conjunto de roupas, mas só pontuando que suit pode ser terno também, tá? Pode ser terno. Mas aqui tá suit of clothes, é um conjunto de roupas, né? Yes, it's very dear. Quer dizer, no sentido de caro aqui, mas hoje eu acho que não se usaria tanto essa expressão, pelo menos eu não ouvi tanto essa expressão, né? Talvez expensive, né? Mas talvez essa fosse uma expressão mais antiga mesmo. But let him have it if he likes it so much. Mas deixe que ele tenha, já que ele gosta tanto, se ele gosta tanto, né? Então é caro, mas deixe ele ter, já que ele gosta tanto. Oh, thank you, Father. We also want to look at some shirts, camisas, né? For the boy, please. Yes, sir. We have here some very fine gray shirts for boys with blue stripes. Então, nós temos aqui algumas bem finas, elegantes, né? Camisas cinzas, gray, cinza, né? For boys, para garotos, with blue stripes, com listras azuis, né? No, said Mrs. Gray. The stripes are too broad, são muito amplos. Don't you have, or do you not have any shirts with narrow stripes? Com listas mais finas, né? And the color must not be blue. Não pode ser azul. Blue is for people with blue or gray eyes. I like green better with the brown suit and his brown eyes. Okay. Let me see that shirt, please. Do you like it, George? Yes, mother, I do.
Let us take this one. Vou pegar esta, vou ficar com esta. Then, how much does it cost? 8 shillings, madam. That's very cheap. Okay? Cheap, barato. So cheap, barato, expensive, caro. Because it's a very good shirt. It's so cheap because we have only 2 of these shirts and they are very small. Yes, that's cheap. 8 shillings is not much for a good shirt. Shall we take both shirts for him, Henry? Vamos, que tal? Ou devemos, né? Pegar ambas as camisas para ele, Henry? Yes, let us do that. Do you want some underwear for him too? Underwear, roupas de baixo, íntimas. Yes, but it must be woolen underwear. De lã, né? Do pelo aqui da ovelha. This time of the year is too cold for cotton underwear. Cotton é algodão, né? Cotton é algodão. Do you know where we get wool from, George? Então, wool, lã, né? Você sabe where we get wool from. De onde nós pegamos a lã, George? Oh, yes, I know that. I've learned it at school. We get wool from sheep. Ovelha. I also know where we got cotton from. Cotton é o algodão. It is a plant product. É um produto de planta, de uma planta, né? From warmer countries than our own. De países mais quentes, comparativo, warmer than our own. The man in the shop. Is that all, sir? No socks or ties? Então, nenhuma meias ou gravatas? No, we have enough now. Temos o suficiente agora. Thank you. My wife makes all his woolen socks herself. A própria mãe faz as meias de lã, ela mesma, herself. And he never puts on his ties. E ele nunca veste as suas gravatas. How much does it all come to now? Quanto deu tudo isso, né? Até quanto veio tudo isso? Né? Quanto deu até agora? Let me see. A suit of clothes, 6 pounds, 2 shirts, 16 shillings, 2 suits of woolen underwear, 25 shillings, 8 pounds, 1 shilling in all, sir. 8 pounds, 1 shilling in all, sir. Mr. Green. Here is the money. Que tal o dinheiro? The man. Thank you, sir. George. Oh, thank you, father and mother, for all the fine things I've got today. Eu consegui, eu ganhei, eu adquiri hoje. Mr. Green. Do you like them, my boy? That's fine, then. Então está ótimo. George, mother, I should like to go in and speak to John when we get home. Eu gostaria de entrar e falar com o John quando nós chegarmos em casa. Is there time for that before dinner? Há tempo para isto antes do jantar, até o jantar? Até chegar o jantar? Mrs. Green. Oh, I know that Mrs. Smith would not like that. Não gostaria disso. It's too late now. And she has so many things to do before dinner that she cannot have 2 boys in the house. But mother... John fell through the ice this afternoon. O John afundou no gelo, né? Caiu através do gelo. And I want to know if he's in bed in what his mother said. So you have been on the ice. Então você esteve no gelo. Well, then it's better for you to go in and ask if John is ill. E perguntar se o John está doente. But you must be back in 5 minutes. Você deve voltar dentro de... no prazo de 5 minutos. And I shall have something to say to you when you come home. E eu devo ter, ou eu terei, algo a dizer para você quando você voltar. On the ice, and I did not know. No gelo, e eu não sabia. We should not have given him the skates until the ice was thick enough to skate on, Henry.
nós não deveríamos ter dado para ele os skates, né? Acho que hoje a gente usaria ski mesmo, né? Não skate. Os esquis, até que o gelo estivesse grosso o suficiente para esquiar sobre o gelo, né? Em. Okay, that's it for today.